Olha, eu destacaria os craques do jogo, né, do governo Lula aí, do governo Lula tem que agradecer a tudo com relação a essa melhora aí, para mim, muito claramente, mais uma pesquisa que reforça isso, Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira, né, são os dois craques aí para o governo do Lula, que ele deve agradecer a tudo eles, eu explico. Primeiro, não é só mais uma pesquisa, né, porque é muito importante, a gente tem que lembrar disso sempre, pesquisa é um retrato do momento, não se dá para ler só uma pesquisa descontextualizada e fazer um monte de afirmação. O que está se colocando é uma melhora progressiva, né, do governo, uma coisa que não se imaginava, era completamente inimaginável antes de julho, né? Todas as tendências colocavam o contrário, o governo estava piorando e tendo cada vez mais dificuldade em todos os sentidos, né? Então há uma questão, nunca pode ser tirada de contexto isso, há uma questão de melhora econômica, essa pesquisa traz dados com relação a isso, de sentir menos a inflação, apesar dessa ter mexido menos com relação às anteriores, as pessoas estão sentindo menos o impacto da inflação, isso sempre dá uma coisa positiva, ou pelo menos segura uma possível piora. Agora, eu acho que a grande história dessas últimas pesquisas aí já foi mais para o lado político mesmo, né? Não só por vitórias do governo, como derrotas ou decisões meio contestáveis da direita, né? Da oposição ali, né? Vamos lá, a piora começa ali, você olhando os dados, em janeiro, que foi como você colocou, justamente ali a questão do Pix, o escândalo, o vídeo do Nicolas, que tinha muita desinformação, muita coisa errada. Depois teve aquela operação que mostrou que o tráfico de drogas e o crime organizado se deram muito bem com aquelas desinformações, porque naquele momento queria se rastrear, né? Não era a intenção do Nicolas, certamente, mas acabou beneficiando essas pessoas aí, porque teve menos controle com o Pix, inventou-se a ideia de que ia ser taxado quando não era isso que estava colocado em pauta, né? O próprio Nicolas fala no vídeo, não querem taxar, mas vai que, né? Ele joga ali, não foi com essas palavras, mas ele dá uma dúvida, mas pode ser que sim, depois, pode ser um primeiro passo, controlar para depois taxar, e acabou que se beneficiou muito o tráfico de drogas, que conseguiu ficar ali evadindo com as fintechs e tudo mais, usando o Pix como ferramenta. E aí vai muito mal, vai piorando até julho, né? Praticamente ali maio tem uma melhora, mas eu acho que o grande ponto de inflexão é julho, que é o quê? Justamente 9 de julho saem ali as medidas do governo Trump, como o governo brasileiro entrega de bandeja pautas muito populares e mostra uma contradição muito grande, né? O bolsonarismo, que sempre se baseou muito na questão do patriotismo, da bandeira brasileira, começa a usar a bandeira dos Estados Unidos, devolve para a esquerda, né, a bandeira do Brasil, aquelas imagens das manifestações deixou isso muito claro, a esquerda consegue fazer manifestações boas, grandes, né? E aí a gente tem outros dados no detalhe que mostram muito detalhes disso, né? Por exemplo, muitas notícias ruins para a oposição. Primeiro, essa boa percepção da inflação, melhoras de setores que o Lula estava perdendo, né? Mulheres, ele ganha muito, cresce muito no Nordeste, cresce muito na região Sul, quase 10 pontos ali entre mulheres, foi 10 pontos só de maio para cá, né? Tem uma boa percepção da inflação e uma boa avaliação nessa pesquisa também de 3 temas, né? Que é do encontro entre o Lula e o Donald Trump, né? Marcado, que está para acontecer. Aí o discurso... Na tela aqui, você está acompanhando aqui por regiões do país. Exatamente, né? Nordeste, ali. O Sul é uma surpresa, né? Que o Sul vem gradualmente, que é uma região ali das mais bolsonaristas. Aumentando a aprovação e caindo a desaprovação. Está aumentando, certamente a gente vai ter um Rio Grande do Sul. Eu imagino que Paraná e Santa Catarina não estejam dando... Aqui é a minha análise, né? Não está colocado por estado, mas Santa Catarina e Paraná me parecem estados muito sedimentados na base do bolsonarismo. Me parece que o Rio Grande do Sul está mudando. E faz tempo que não era assim, né? Fazia um bom tempo. Leonel Brizola. Que o Rio Grande do Sul é um estado historicamente muito ligado à esquerda, mas que nos últimos anos não estava votando assim. E essas pesquisas hoje estão indicando sim. Aí a questão do patriotismo é muito forte nesse estado. Então eu acho que dar a bandeira para o Lula com relação a isso vai fazer muito mal para a direita por lá e já está fazendo, as pesquisas indicam isso pelo menos, né? Outra coisa que é importante são a percepção desses 3 temas. O terceiro, que eu não comentei, que é o mais importante, que é uma avaliação muito positiva da isenção do imposto de renda. Olha, Tardão, o dado que ele coloca, o que chama atenção, é que ele é muito bem avaliado por bolsonaristas e por pessoas que se dizem de direita, mas não bolsonaristas. 36% de direita bolsonarista dizem que é muito importante a aprovação do imposto da isenção. Foi uma vitória muito importante e que pode, inclusive, com impacto positivo para o governo. E 35, 33, se eu não me engano, da direita não bolsonarista fala a mesma coisa, né? Então, são setores onde o Lula não passa de 10, de repente está com 36%. Então, no mínimo, vai dificultar aí, vai deixar um pouco mais difícil o debate eleitoral do ano que vem. É, no mínimo, um argumento muito bom para o governo. E aí, no final, né, terminar com o que eu comecei falando. Eduardo Bolsonaro é um craque aí. Obrigado, Eduardo Bolsonaro, deve estar dizendo o Sidônio Palmeira, esse pessoal todinho, porque não dá para fugir. Essa briga foi um grande tiro no pé da direita, deu de bandeira
bandeja. O próprio Silas Malafaia não é a gente que fala, né? Não é só a imprensa. Os próprios direitistas estão dizendo, né? Você vê, o Ciro Nogueira já fez uma nota criticando, né? Dizendo que estava cometendo um erro, né? Que era uma articulação errada. O próprio Silas Malafaia... Bandeira americana lá na Paulista. Gravado lá, falou. sem saber, né? Interceptação ali no processo do celular do Silas, mostrando que o Silas estava dizendo, esse Eduardo, né? E xingando e falando um monte de coisa, porque sabia que era um movimento burro, né? Equivocado, né? Para dizer num linguajar mais... Enfim, então, essa é uma das questões. E a outra questão, né, Tardan, que é o óbvio, o silêncio de Jair Bolsonaro é muito ruim para a direita. O Bolsonaro está completamente silente há meses. Por quê? Porque naquela manifestação lá, uns meses atrás, o Nicolas Ferreira, o Bolsonaro estava com algumas restrições, mas continuava falando, continuava podendo se manifestar em algumas coisas. O Nicolas Ferreira transmite uma ligação ao vivo com o Jair Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro retuita, né? Bota lá nas redes sociais e depois apaga. E aí, por conta dessa ligação que o Nicolas faz, o Jair é mandado para prisão domiciliar e aí silencia completamente. Esse silêncio do Bolsonaro é óbvio que acelera e a condenação dele também no Supremo. E desmoronar o capital político, né? Se apressa a sucessão dele, já estão falando, o Tarcísio é o candidato, é a Michelle, no momento em que ele silencia, ele some do debate público. Okay. Então, essa ação do Nicolas de ligar para o Bolsonaro foi ali, talvez, o grande ponto de inflexão ali positivo para a esquerda no Brasil, um grande erro que a gente vai analisar no futuro com relação aos vários que a direita cometeu esse ano.